Olá lusofonia, olá mundo, espero que estejam todos muito bem. Peço imensas desculpas pelo atraso, este vídeo devia ter sido publicado na segunda-feira, mas está a ser publicado na quarta-feira. Se sentiram alguma saudade, se ficaram ansiosos, por favor comentem. Se estão a gostar de conteúdo também comentem, seria bom se subscrevessem, porque estou a ver visualizações. Então, digam-me alguma coisa, estão a tirar algum proveito das aulas? Digam alguma coisa, por favor. Vamos lá interagir, sim, meus senhores? Obrigada. Bom, na aula passada nós falamos da utilização dos verbos auxiliares sein e haben. Hoje vamos falar de verbos que usam ambos os verbos auxiliares dependendo do contexto. Estes dois verbos, conforme já sabem, são combinados com o particípio passado para formarem um passado. Em português, por exemplo, quando a gente diz tenho comido, este comido é particípio passado, tenho é verbo ter, não é? E que em neerlandês o que é? Hebben. Muito bem. E por acaso isto coincide em português, coincide em inglês, coincide em várias línguas, que o verbo ter seja um verbo auxiliar. Então pensam no dormido, comido, estado, todos esses verbos do estão no particípio passado. Número 1, verbos transitivos. Verbos transitivos são aqueles verbos que precisam de complemento direto. São aqueles verbos que precisam do quê, do objeto, para que o conteúdo da frase seja entendido. Portanto, são verbos que não são completos. Estes verbos usam haben como verbo auxiliar, mas isto dentro do contexto em que estamos a tratar hoje, que são verbos que usem os verbos auxiliares sein e haben, portanto um verbo principal que possa usar os dois, dependendo do contexto. Então, quando se trata de verbos transitivos, que são aqueles que pedem complemento direto, neste caso, dentro do contexto em que estamos a falar, nós vamos usar o verbo haben como auxiliar, ok? Nós vamos já ver alguns exemplos. Verbos intransitivos, portanto, aqueles que não precisam de um outro verbo, que não precisam de continuar, aqueles verbos que são completos por si mesmos. Um exemplo é dormir, portanto, quando a gente diz dormir, ninguém pensa dormir o quê, não é? Portanto, nestes casos, nós vamos usar o verbo sein como verbo auxiliar para formar então o passado dentro do contexto em que estamos a falar hoje, não é? Exemplos. Je bent genezen. Tu estás curado. Então, neste contexto, o verbo é intransitivo e, por tal, vai usar o verbo zijn. Je bent genezen. Dat is de dokter die mij heeft genezen. Neste contexto, o genezen é um verbo transitivo e, nesse sentido, nós vamos usar o verbo auxiliar hebben. Com os verbos de movimento como rijden, lopen, kruipen, reizen, vliegen, quando estes sejam a principal atividade da frase, nós vamos usar o verbo hebben como auxiliar. Vandaag heb ik 30 minuten gefietst. Portanto, o fietsen, o andar de bicicleta, é a atividade principal e, portanto, vamos usar o verbo hebben como auxiliar. Caso estes verbos de movimento que acabei de referir não sejam atividade principal na frase, nós vamos usar o verbo zijn como verbo auxiliar. Ik ben naar huis gefietst. Portanto, estamos a ver que nos dois exemplos que demos, o verbo principal é que fietsen. A próxima categoria são verbos reflexivos. Com estes verbos, nós usamos sempre o verbo auxiliar hebben. Ik heb me gewassen. Jullie hebben je gehouden. Agora vamos falar das terminações do particípio passado. Regras. Para verbos regulares, as terminações tendem a ser T e D. Para verbos irregulares, as terminações tendem a ser D e EN. Em neerlandês existem 6 verbos completamente irregulares. Existem outros, obviamente, mas estes são completamente irregulares, que são sempre destacados. Zijn, particípio passado, geweest, zullen, particípio passado, result,
hebben, participio passado, gehad. Mogen, participio passado, gemogen. E kunnen, participio passado, gekund. Agora, quando é que o participio passado termina em T? Nós temos que pensar na última letra da raiz do verbo. Qual é que é a raiz do verbo? Portanto, é o verbo sem o EN. Fietsen termina em Q? Termina em S, não é? Então é isso que nós temos que considerar para ver se o verbo termina em T. Existe uma regra muito interessante. Inventou-se uma palavra para se ajudar a determinar se o verbo termina em T ou não. Todos os verbos que devam terminar em T no particípio passado têm como a última letra da raiz do verbo estas letras que compõem esta palavra. T, kof, schip, ok? Em termos do verbo fietsen, termina em quê? Em S. Então, nesse caso, faz parte do kof, schip, o que significa que o particípio passado de fietsen vai terminar em T, gefietst, não é? O verbo hebben, qual é que é a última letra da raiz do verbo? É B, hebben. Tiramos o EN, então ficamos com B. Então B não faz parte desta palavra T, kof, schip, e significa que o particípio passado do verbo hebben não há de terminar em T. Por acaso já falamos deste verbo, termina em D. Gehad. Decorem bem esta palavra e vocês não se irão enganar, tá bem? O resto das terminações, em termos de raiz do verbo, vão terminar em D ou EN no que toca ao particípio passado. Vejamos alguns exemplos tendo em conta aquela palavra. Portanto, T, kof, schip. Ik heb de hele dag gefietst. Ik heb bij vluchtelingenwerk gewerkt. En dat is ook zo bij mij. Ik heb inderdaad bij vluchtelingenwerk gewerkt. Vorige maand zijn wij in de USA geweest. Ik heb keihard geslapen. Keihard, o que é que significa isso? Quem é que sabe? Comenta aqui embaixo, por favor. Zij is verhuisd. Hij heeft mij gezien. Jullie hebben samen gespeeld. Dat was het voor vandaag. Hebben jullie vragen? Stel ze gerust in de comments alsjeblieft. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doei, dag!